Engrandecido seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo e poderoso. Glorioso, maravilhoso. Majestoso. Grande, fiel. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Digno é o Senhor. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos estar na nossa quarta aula no livro do Apocalipse, capítulo 7. Nós vamos estar iniciando nossa quarta aula hoje. Nós estamos falando sobre anjo. A paz do Senhor, irmã Aline. Nós estamos falando sobre anjo esses dias. E hoje é a quarta aula. Apocalipse, capítulo 7. A paz do Senhor, irmã Vanessa. E depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Como eu disse aos irmãos, nós estamos falando esses dias sobre anjos, angelologia, a doutrina dos anjos. E nós estamos falando sobre os anjos e os elementos da terra. Os anjos que eles aparecem da forma dos elementos da terra e eles têm autoridade sobre cada elemento. A paz do Senhor, irmã Ana Cláudia. Os anjos do vento, nós falamos sobre os anjos do vento que detêm autoridade sobre o vento. Os anjos do fogo, falamos na aula passada sobre os anjos que detêm autoridade sobre o fogo, a paz do Senhor, irmã Chélia. E hoje nós vamos falar sobre os anjos da água e talvez da terra também. São anjos que detêm autoridade sobre a água. O interessante que desses 3 elementos falados, tanto o vento, como o fogo e como a água, são características ou simbologias também do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é simbolizado pela água e pelo fogo e também pelo vento. O Espírito Santo, ele é simbolizado também pela água, pelo fogo e pelo vento. Nós vamos falar sobre os anjos hoje que detêm o poder ou autoridade sobre as águas. Apocalipse capítulo 16, versículo 5. Apocalipse 16, versículo 5. Apocalipse 16, versículo 5. Olha, e ouvi o anjo das águas, que dizia: justo és tu, ó Senhor, que eras, e santo és, porque julgastes estas coisas. E ouvi o anjo das águas. Apocalipse 16, versículo 5, vai falar de um anjo que detém a autoridade sobre as águas.
os anjos que estão derramando sobre o rio e sobre os mares, aqui na grande tribulação, a ira de Deus. O terceiro, versículo 4 de Apocalipse 16. Terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de águas e se tornaram sangue. E no versículo 5 vai fazer conexão a esse anjo que derramou a taça nos rios e nas fontes de águas e se tornaram sangue. Vai fazer conexão e vai dizer: e ouvi o anjo das águas os anjos das águas que dizia: justo és tu, ó Senhor. Portanto, existe anjos que detêm autoridade sobre as águas. E Apocalipse 16:5 é uma confirmação de que há o anjo das águas, o anjo que protege as águas, o anjo que detém autoridade sobre as águas, os anjos que põem limite às águas. E aqui no capítulo 16, em versículo 5, eles vão atuar como julgamento ou julgadores das águas, tanto dos rios como dos mares e também das fontes. Então, assim como existe os anjos que detêm autoridade sobre o vento, autoridade sobre o fogo, existem também anjos que detêm autoridade sobre as águas. Vamos voltar lá no Antigo Testamento, em Ezequiel 47. Ezequiel 47 vai dizer que Ezequiel vai dizer no 47 que havia um anjo, versículo 1, 47, Ezequiel: depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente. E as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior. A paz do Senhor, irmão Elmo. Até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corria umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Ele me fez passar sobre as águas, águas que me davam pelos tornozelos. E ele mediu mais 1000 côvados, e ele me fez passar pelas águas, águas que me dava pelos lombos, pelos joelhos, e depois mais 1000 e águas que me dava sobre os lombos. Que vem a ser esse anjo que fez com que Ezequiel entrasse na água e que media esse rio que nascia debaixo do altar.
esse anjo provavelmente é um desses anjos que diz em Apocalipse 16 e versículo 5, o anjo das águas, o anjo que detém autoridade sobre as águas, o anjo que detém autoridade sobre as águas. Ele entra na água e ele mede 1000 côvados. E ele então convida o profeta Ezequiel para entrar nas águas. E ele continua andando e Ezequiel, a paz do Senhor, missionária Alice, Ezequiel agora ele anda mais 1000 côvados e as águas vai dar nos seus joelhos e o anjo vai mais 1000 côvados e o chama de volta. E ele entra e as águas estão dando no seu lombo. Então, isso aqui é um anjo que tem autoridade sobre as águas, que entra as águas, que mede as águas, que determina quem entra e que faz com que o profeta entre. Ele tem autoridade de medir as águas. Ele tem autoridade sobre as águas. E o profeta vai, entra as águas e começa a andar sobre estas águas. Nós já falamos, eu não sei se aqui no Almoçando a Palavra, mas nós já falamos sobre esses 3 níveis que o anjo faz com que Ezequiel passe pelas águas. Primeiro, ele entra, ele molha o pé. Isso fala das primeiras experiências com o reino de Deus. Fala das primeiras passadas que damos dentro desse rio, que é o rio da presença de Deus. Fala sobre o novo convertido, que dá os primeiros passos, convidados por alguém a entrar. É quando você vai ao altar e alguém te chama, e alguém disse, tem alguém para Jesus nesta noite? Alguém quer aceitá-lo como Salvador? E você, como esse anjo que está ali chamando o profeta para dentro das águas. Então você vai até o rio, pisa nas águas e começa a sua história com Deus, a sua história de vida espiritual. A paz do Senhor, irmã Gessilene, ele começa a sua caminhada, os primeiros passos. Ele começa a molhar os teus pés. Ele molha os seus pés pela primeira vez. E então ele não fica só naquilo, ele avança, porque o anjo vai começar a andar dentro do rio e vai dizer, venha mais, porque aquele que se aventura em uma jornada com Deus, ele não para, ele não estagna, ele não volta, ele não estaciona, ele continua andando, ele começa no raso. Ninguém vai começar profundo, ninguém vai começar por cima, ninguém vai começar sábio demais, ninguém vai começar orando 2, 3 horas, ninguém vai começar já lendo a palavra muito tempo. Você vai começar do raso, você vai começar lendo pouco, mas vai crescendo, vai começar orando pouco, mas vai crescendo, vai começar jejuando pouco, mas vai crescendo. O fato de ele entrar e começar no raso não quer dizer que ele vai permanecer ali, ele vai andar. Você não pode estagnar, você não pode parar,
Ah, porque eu aceitei Jesus há 5 anos e o meu costume é esse, 5 minutos de oração por dia, o jejum de 2 horas. Não, eu tenho que crescer. Eu leio 2 versículos, 3 versículos, eu tenho que caminhar. É uma caminhada onde o anjo vai na frente, te convidando a vir mais. Porque o rio de Deus não tem limite. O rio de Deus, ele sempre tem direção. Ele sempre tem mais. O apóstolo diz, o profeta diz, profeta Oséias, no Oséias 6,3 diz que nós conheçamos e prossigamos em conhecer. Não é prossigamos e conheçamos, é conheçamos e prossigamos. Porque quando nós conhecemos, nós sabemos que nós temos que prosseguir. O conhecimento traz prosseguimento. O conhecimento traz prosseguimento. Eu não tenho que começar e parar, eu tenho que prosseguir. O anjo diz, tá bom aí, você tá perto da terra. Tá no raso, mas está perto da terra. Então isso é perigoso. Venha mais. E ele mediu mais 1000 côvados. E ele andou mais um pouco. E agora não é somente os seus pés que estão molhados. Agora os teus joelhos. Esse é o tempo de busca. Esse é o tempo de consagração. Este é o tempo de separação. Este é o tempo de uma responsabilidade maior. Então ele passa das águas nos pés para a água nos joelhos. Agora é um tempo de consagração, de busca, de dedicação à oração. Joelhos falam de oração. Ele agora está em um tempo em que ele vai orar, que ele vai buscar, que ele vai levar mais a sério a comunhão com Deus. Ele vai levar mais a sério a prática religiosa. Mas eu estou falando de religiosidade, eu estou falando de religião pura e verdadeira, na presença do Senhor. Então o anjo das águas está o convidando e ele está entrando. E cada vez que ele anda, ele encontra mais profundidade. E a profundidade está na nossa disposição em ir mais fundo, em ir mais, em seguir alguém. Tem gente que quer ser profundo, mas ele continua no raso. Ele não busca, ele não obedece, ele não vai atrás de ninguém, ele não é discipulado, ele não é obediente, ele é dono de si mesmo. E ele fala, eu vou ficar aqui no raso. Por quê? Porque ninguém manda em mim. Mas aqui há um anjo que está dizendo, venha Ezequiel, venha. E ele está obedecendo o comando. E nessa obediência ele está crescendo. E nessa obediência ele está se envolvendo. E nessa obediência ele está fortalecendo. A obediência é que nos faz forte. A obediência é que nos faz profundos. A obediência é que nos faz sábios. Ele não pergunta, ele não fala, ele não reclama, ele não murmura, ele não quer saber o porquê, ele quer ir até onde o anjo chama. Eu estava contando uma história ontem no culto de ensino, na igreja ali no FICA, eu estava falando exatamente sobre um homem que era ordenado todos os dias empurrar uma grande pedra que estava em um seu local de trabalho. Todos os dias, o seu patrão dizia a ele, vá, empurra aquela pedra. E ele ia, passava horas ali tentando empurrar a pedra, mudá-la de localidade, e ele não conseguia. Ele voltava frustrado, mas ele obedecia. No dia seguinte, a mesma maneira, vai lá, tenta deslocar aquela pedra, mudar aquela pedra de lugar. Ele sabia que ele não tinha capacidade de remover aquela pedra,
mas ele era obediente à voz de comando. Ele ia, empurrava novamente a pedra, mas a pedra não saía do lugar. E por horas e horas ele ficava naquela luta para empurrar aquela pedra. E isso foi por meses, isso foi por tempo, e até que todos os dias a voz de comando dizia: vá, empurra a pedra. E ele ia, empurrava, colocava todas as suas forças, mesmo sabendo que toda a força que era colocada naquele esforço para nada valia na remoção da pedra. Só que um dia ele começou a perceber que houve mudanças, não na pedra, porque a pedra continuava no mesmo lugar. Por mais que ele se esforçasse, por mais que ele lutasse, a pedra estava no mesmo lugar. Mas ele percebeu que ele estava mais forte. Ele percebeu que os seus músculos estavam mais fortes. Ele percebeu que ele estava mais animado. Ele percebeu que o seu corpo tinha se fortalecido. Ele tinha se fortalecido naquele labutar diário, naquele esforço diário. Ele não era mais o mesmo. Ele não era mais o mesmo fraco. Ele não era mais o mesmo desanimado. Ele não era mais o mesmo. Por quê? Porque ele percebeu que ele precisava obedecer. A obediência te faz forte. A obediência te faz próspero. Ele não designava, ele não dizia que não ia, ele ia. Apesar de que a pedra, o seu exterior, estava do mesmo jeito, na verdade não estava do mesmo jeito, porque a mudança foi operada nele, ele se tornou mais forte. Há coisas na nossa vida que nós pensamos que não está resolvendo. Há esforços que nós fazemos por ambientes, e o ambiente continua o mesmo. Há pedras da sua vida que você tenta removê-las e com todo o seu esforço você não consegue. Já tentou de um jeito, já tentou do outro, já lutou, já tem meses que você está tentando, até vezes anos, remover pedras, lutando só com pedras. Aí você pensa: eu vou parar, vou desistir, porque nada resolve, nada consigo, a pedra continua do mesmo jeito. E na verdade, as pedras que são colocadas para o seu esforço não é para serem removidas, é para te dar força, é para te dar estrutura, é para te dar músculos espirituais. Há coisas na sua vida, pedras da sua vida, que não vão ser removidas, não vão ser solucionadas. Você não vai tirá-las do lugar ou colocá-las no outro lugar. Mas há coisas na sua vida que não vai ter mudanças naquilo que você luta, mas vai ter mudanças no seu interior. Vai ter mudanças na sua alma. Há coisas que não é para serem mudadas, é para te mudar. Há coisas que não é para ser movidas, é para te mover. Há coisas que não serão destruídas, por mais que sejam coisas que te trazem dores, mas são coisas que serão para mudança espiritual na tua vida. Você está entendendo? Está compreendendo? Há espinhos na carne, que é para abrir o leque de revelação da glória de Deus sobre a sua vida. Há espinhos na carne que não são bons, mas são necessários. Nem tudo que é bom é necessário, e nem tudo que é necessário é bom. Tem coisas da sua vida que não são doces, mas são necessários. Remédios não são doces, mas são necessários. Por sinal, os melhores remédios, os mais necessários, são aqueles que são menos agradáveis. Nem tudo que é agradável é. Nem tudo que é agradável é necessário. E nem tudo que é necessário é agradável. Há pedras que vão continuar lá, por mais que sejam necessário que você se esforce para retirá-las, mas elas não serão retiradas. Elas são, aleluia, na verdade, um impulsionamento na sua força.
Elas são para te fortalecer. Amém? Então, a necessidade de que nós obedecemos a voz. Porque a voz que fala, ela sabe mais do que nós. Nós não sabemos de nada. Nós não entendemos nada. Nós não compreendemos nada. Então, se a voz da experiência diz, vai lá e mova a pedra, mesmo que você não tenha força para mover, ei, não é você que vai mover a pedra. É a pedra que vai mover você. Você sabe, pessoas duras ao teu lado, pessoas que não mudam, são para mudar você. Tem pessoas que nunca vão ser crente, mas são para mudar você. Tem pessoas que nunca vão ouvir a sua voz, mas é para mudar você. Aquilo que eu não mudo, me muda. Aquilo que eu não consigo mudar, vai me mudar. Então, há peninas que nunca vão mudar, mas vão forjar em Ana um caráter. Por que que Ana gerou Samuel? Por quê? Porque Penina irritava. E a pedra chamada Penina irritava Ana. Penina morreu da forma que era, irritante. A pessoa que irritava os outros. Penina não vai mudar. Penina vai continuar o que é. Penina tem o coração de Faraó, coração duro. Infelizmente, na nossa vida, nós vamos conviver com esse tipo de gente, com esse tipo de pessoa, que verdadeiramente não dão lugar a Deus e vão ser pedra em nossa vida, que queremos buscar a Deus. Mas Penina é uma pedra, não é agradável, mas é necessária. Penina não é legal conviver com Penina, mas é necessário Penina estar ali. Por quê? Porque por Penina zombar. Ana foi para oração porque Penina irritava ela. Se não tem Penina para irritar a Ana, não tem Ana orando. E se não tem Ana orando, não tem milagre. Se não tem milagre, não tem Samuel. Então isso é uma pedra que vai te fortalecer. É Penina te irritando. As críticas é que me dão força para caminhar. A bajulação. Você sabia, irmão, que tem gente... E vou entrar numa palavra aqui, ó. É por isso que a garganta secou. É porque eu vou falar algo aqui. Ó, tem gente que gosta mais de bajulação do que de crítica. Tem gente que ama quando as pessoas abajulam, mas não gostam de críticas, odeiam críticas. Mas eu vou te falar, as críticas são as melhores palavras que nós podemos ouvir. A bajulação nos para, estagna. As críticas nos faz melhorar. A bajulação nos faz pensar que não precisamos de melhora. E todos nós precisamos melhorar. Então, a melhor coisa é a crítica, porque a crítica me faz andar. Aleluia. Pastor, mas tem que ser crítica construtiva. Eu pego todas e eu procuro melhorar, até com as críticas dos meus inimigos. Por quê? Porque crítica me faz pensar, eu ainda não estou da forma que eu deveria estar. Mas a bajulação não. Quando a pessoa vem e te fala, nossa, você é o melhor, e você fala assim, então eu não preciso mais desenvolver, porque eu cheguei no ápice do conhecimento, eu cheguei no ápice da oração, da espiritualidade, eu cheguei no ápice da sabedoria, então eu estagno ali, eu paro porque alguém falou. Precisava. Não, mas a senhora já congrega na nossa igreja. Eu já oro pela senhora como ovelha, irmã. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quem sabe, né? Poder do sangue chega aí na sua cidade. Vamos orar. Deus abençoe. Olha aqui que interessante. Olha aqui que interessante. Crítica me faz melhorar. Bajulação me para. Mas é o que nós não queremos. Nós não queremos crítica. Nós não queremos aquilo que nos faz crescer.
Nós não queremos penina. Nós não queremos penina, mas elas são necessárias. Pessoas que meneiam a cabeça igual eu como pastor, pessoas que meneiam a cabeça enquanto eu prego, eu não gosto de tê-las, mas são necessários. Pessoas que criticam são necessários. Pessoas que vão contra aquilo que eu penso são necessários. Ainda que eu não estou dizendo que você tem que viver só de crítica. Nós precisamos de pessoas que nos reconhecem. Reconhecimento é uma coisa, bajulação é outra. Deixa eu dar um exemplo de alguém que reconhece e alguém que bajula. Um bajulador diz assim, você é o melhor. O que reconhece diz, eu vejo Deus na sua vida. Eu vejo Deus na sua vida. Porque o reconhecedor, ele dá glória a Deus pela sua vida. Mas o bajulador, ele te coloca acima de Deus. Aí você se sente como Lúcifer, eu subirei e serei semelhante ao Altíssimo. Então, olha aqui a diferença. Também nós temos que reconhecer, mas não bajular. Penina é uma pedra que vai fortalecer Ana. Irmão, Faraó nunca vai se arrepender. Faraó nunca vai ser crente. Faraó vai ter o coração duro a vida toda, mas ele é necessário porque Deus usou ele para tratar o povo. Deus vai mandar 10 pragas no Egito. Tem gente que acha que sofrimento quebra gente. Não, irmão. Sofrimento não quebra ninguém. Olha, crise financeira não quebra ninguém. Enfermidade não quebra ninguém. Infelizmente, as pessoas que mais sofrem são exatamente as pessoas mais duras de coração. Por quê? Porque eles não querem, e como eles endurecem, Deus endurece. Faraó vai passar por 10 pragas, vai perder o seu primogênito, e vai continuar coração duro, coração de perseguidor. Não tem jeito. Você prega, eles não ouvem, eles não obedecem, eles não reconhecem. Isso não quer dizer que a gente deixa de pregar. Por quê? Porque a pregação que nós pregamos para a salvação de uns é condenação para outros. A mesma palavra que te salva do inferno te lança nela. Então, o Faraó, ele é pedra. Ele é pedra que vai descer ao Mar Vermelho com um peso na profundeza. Ele vai morrer. Bajulador, isso é falso? Sim, bajulador é falso. E ele vai cair e vai morrer. Porém, ele não é bom, não vai ser salvo, mas ele é necessário. Porque foi por Faraó que o povo buscou a Deus, clamou a Deus. Deus disse a Moisés, eu ouvi o gemido do meu povo. Eu ouvi o clamor do meu povo. E eu desci para os livrar. Olha que interessante. Não é Faraó que vai mudar. É o povo que está nas mãos dele que vai mudar. Amém, irmãos? Então, olha aí, só obedeça. Mas a pedra está difícil de sair. Obedeça. Eu não estou trabalhando na pedra, eu estou trabalhando em você. Eu não estou agindo na pedra, eu estou agindo em você. Mas eu estou orando pelo meu marido, pela minha esposa, eu estou orando pelo meu patrão, eu estou orando pelo meu tio, pela minha família idólatra, e não está acontecendo nada, não está acontecendo neles, mas está acontecendo em você. Você está virando um homem e uma mulher de oração. Lamastúria barraia, demande canta lavaia. Não está acontecendo nada lá, mas está acontecendo em você.
Você está se tornando, mas eu jejuei, eu jejuo pelo fulano, pela cicrana, por essa causa, por essa casa, por essa família, por essa empresa, por essa igreja, eu estou consagrando a minha vida por eles e lá nada acontece. Ei, lá não, mas aqui está acontecendo. Você está tornando-se espiritual. Você está se tornando espiritual. Já percebeu? Que quanto mais você luta pelos outros, mais eles endurecem, mas você se quebra. Mas você se fortalece. Mas você se enche. Mas você se anima. Então não posso parar. Não posso parar porque o meu exterior não mudou, o meu interior mudou. O apóstolo Paulo disse, ainda que o nosso exterior se corrompa, o nosso interior se renova dia após dia. Então, do lado de fora está se corrompendo, do lado de fora as coisas não vão bem, do lado de fora é corrupção, do lado de fora nada muda, do lado de fora é tudo pedra, do lado de fora nada acontece, do lado de fora eu estou desanimado, do lado de fora nada, mas do lado de dentro eu estou renovado, eu estou firme, eu estou pronto para empurrar pedras. Eu estou pronto para lutar com pedras, para impulsionar pedras, por quê? Porque os meus músculos não são o mesmo, a minha força não é a mesma, a minha disposição não é a mesma. Eu resolvi, eu fortaleci porque eu resolvi obedecer. Eu resolvi obedecer, estou forte. E o que isso tem a ver com Ezequiel? Fisioterapia. Por que uma pessoa que tem problema nos ossos, ele entra na água? Por que uma pessoa que sofreu quebradura, ele faz a sua ginástica na água, ele anda na água? Fisioterapia. E para que serve fisioterapia? Para fortalecer os seus ossos. Camanduriasta, Liabashikiastorebahai, Amanébia Surianda Labai. Eu recebi uma revelação de Deus agora. Lamanastoriamaste Labai. Ezequiel 37, ele vai lá no vale e profetiza sobre o vale de ossos. E a Bíblia diz que cada osso juntou seu osso e tornou-se e veio um reboliço e tornou-se um grande exército em extremo. E agora Ezequiel está em um lugar de água e ele vai fazer uma fisioterapia. E foi usado para restauração de ossos, agora ele vai conservar os dele. Que não adianta. Ei, meu Deus, Jesus. No capítulo 37, ele é usado como profeta para a restauração de ossos. Ele disse, ossos secos, ouve a palavra, ossos secos, ossos que estão na poeira, ossos que estão no vale, ossos que estão no redemoinho, ossos que estão precisando de vida, ossos que estão se esfarelando porque estão sequíssimos. Ouve a palavra do Senhor. No capítulo 47, olha lá Ezequiel, junto ao rio, fazer fisioterapia para conservar os seus ossos. Não adianta eu profetizar para a restauração dos ossos dos outros e não conservar os meus. Não adianta eu ser profeta para as nações e não cuidar da minha alma. Não adianta eu profetizar para todo mundo e a minha alma está seca. Labachorianda labaia. Não adianta, recamanduriastebe labaia. Não adianta eu ser boca de Deus para todos. Não adianta eu preocupar com os ossos do vale e não preocupar com os meus. Os meus ossos
Olha o que Paulo diz para Timóteo, em 1 Timóteo, capítulo 5, se eu não me engano, versículo 18, ele diz, cuida de ti mesmo e da doutrina. Cuida de ti mesmo. Você profetizou, Ezequiel, no vale, os ossos se tornaram carne e os ossos se tornaram exército. Sim, Jeová. Agora entra na fisioterapia espiritual e fortalece os teus. Fortalece os teus. Se firma os artelhos, joelhos, lombos. Lamande caia, mai. Riba lavassúria, se fortalece, se refrigera, entra na fisioterapia divina, se fortifica nas águas do rio que nasce lá no altar do Senhor que está no templo. Entra nesse rio. E não basta entrar e voltar, entra e vá. Chegou um tempo que o anjo das águas disse, venha. Mas 1000 côvados, venha. Ele já tinha passado pelo água nos pés, água no joelho e continuou indo. E o interessante é que quanto mais ele anda, mais ele envolve. Tem gente, irmão, que tem 20 anos de igreja, mas não tem 2 segundos de envolvimento com a obra. Tem gente que entrou na igreja, já tem 20, 30, 40 anos, mas ainda está com os pés na beira do rio. Não estagnou. Tem gente que tem tempo que está na igreja, não sabe nem que dom que tem. Qual é o seu chamado? Porque não andou, não caminhou. Tem gente que entra ontem e hoje já está lá longe porque ouviu a voz da obediência. Ouviu a voz da obediência, venha, e ele está indo. E na medida que ele vai, ele se envolve. Ele vai envolvendo no rio. Ele está diminuindo. Porque quanto mais profundo é a água, menos se vê quem está dentro. Depois eu falo sobre isso. Quanto mais você se envolve, mais você diminui. Quando ele está na beira do rio, dá para vê-lo inteiro. Quando ele chega dentro, não dá para ver o pé. Quando ele anda mais um pouco, do seu joelho para baixo não é visto. E o anjo diz, vem mais 1000, e ele vai. E aí, quando ele chega, a água dá nos lombos, só dá para ver a cabeça. E esse é o nível que Deus quer que nós chegamos. É o nível que só dá para ver o cabeça. E quem é o cabeça da igreja? Cristo. Você tem que ir até a profundidade em que você não seja mais visto, mas que Cristo seja visto, o cabeça da igreja. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Voltando aos anjos das águas, esse anjo das águas, ele direcionou Ezequiel, e no Novo Testamento, hoje eu vou ver as horas aqui, já estou quase terminando também. No Novo Testamento, vai falar sobre outro anjo que atua nas águas. Glória a Deus. O anjo que atua nas águas. Marcos não, João 5, livro de João, capítulo 5, Evangelho de João, capítulo 5. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, há próximo, à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, a qual tem 5 alpendres. Nesta jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Esperando o movimento das águas.
E quem movia essas águas? Versículo 4. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Eu já vi pessoas falando que isso era mentira, que não acontecia. Eu não creio que seja mentira. Por quê? Porque não tem como as pessoas ficarem ali. Esse homem ficou 38 anos ali na beira do tanque, se ele não vesse resultados. Você não vai ficar em um ambiente de expectativa durante 38 anos se você não vê resultados. Porque os resultados é que mantém a nossa expectativa. Ainda que os resultados não foram efetuados na vida dele, ele via resultado em outros que ali descia. Porque você não vai estar em um ambiente sem resultado, que não cumpre as suas expectativas. E ele ficou ali 38 anos. Não que ele tinha 38 anos, mas ele ficou naquele ambiente em expectativa 38 anos. E por que ele ficou? Porque certamente o falado aqui na Bíblia, porque a Bíblia não mente, o ocorrido aqui era verdade. Ele já tinha visto cego vendo, aleijado andando, mudo falando e coisas extraordinárias. Após o anjo mover as águas. Para você que não sabe, o Antigo Testamento, antes de Cristo, era movido por anjos. Os anjos é que trabalhavam e auxiliavam aqueles a qual Deus tinha designado para ser salvo. Então, os anjos, eles trabalhavam na salvação para ajudar aqueles que seriam salvos. Então, eu creio que um anjo descia, movia as águas. Esse homem tinha expectativa, mas ele não tinha, como diz a palavra, ele não tinha quem colocasse ele no tanque, quando o anjo movia as águas. Ele via quando as águas eram movidas, mas ele estava incapaz de chegar ao movimento das águas. Porque ele mesmo diz a Jesus, sempre que o anjo vem, outro desce em meu lugar. Que anjo é esse? O anjo da água. É um anjo que tem autoridade sobre as águas, para movê-las, para pará-las, porque ele tem autoridade. Então esse anjo que tem autoridade sobre as águas, movia as águas. E aqueles que ali desciam eram curados. Anjos das águas. Existem anjos das águas. Anjos que dão livramento nas águas. De águas. A pessoa estava afogando. E aí de repente ele sentiu um impulso. Eu já passei por essa experiência ainda antes de conhecer a Cristo. Quando eu estava em uma lagoa, tomando banho, e eu senti que algo pesou os meus pés. Porque existe também os anjos das águas, das trevas, demônios que atuam nas águas. E esse demônio puxou a minha perna para baixo, e eu estava desfalecendo, perdendo as forças, e quase entregando a vida, quando um impulso veio de baixo para cima. E eu fui jogado na superfície. Antes eu não entendia, hoje eu creio, que é o anjo do Senhor, que atua nas águas, que me impulsionou para cima, para que eu pudesse ter mais oportunidade de vida. Então, existe anjos das águas, existe demônio nas águas. A Bíblia vai dizer, naquele episódio que eu já preguei, já falei, já ensinei, que Jesus está no barco com os discípulos, e o vento sopra, e as águas viram ondas e começam a encher o barco.
Então, duas espécies de demônios trabalharam ali contra o barco de Jesus. O demônio que atua no vento e o demônio que atua nas águas. Eles trabalharam juntos, os do vento e das águas, para sucumbir o barco que Jesus estava. É por isso que quando os discípulos clamam a Jesus, ele levanta e diz: aquieta-te, vento, ou seja, demônios que atuam no vento, aquieta-te, sai, vai. E acalma-te, mar, ou seja, demônios que estão nas águas, eu os repreendo em nome de Jesus. Então, há demônios e anjos que têm autoridade sobre as águas. Há demônios e anjos que têm autoridade sobre o vento. Há demônios e anjos que têm autoridade sobre o fogo. Amém? Há muitos testemunhos de pessoas que foram libertas de incêndio. Certamente o anjo do fogo os livrou. A Bíblia vai dizer: o quarto homem da fornalha, os servos de Deus na fornalha foram livres por causa do livramento do quarto homem da fornalha, que estava ali em uma veste de fogo. O livrou do fogo. Essa é a palavra de hoje sobre isso. Você que não entendia muito sobre isso, anjos que têm autoridade sobre as águas. Existem anjos que têm autoridade sobre as águas. E os anjos de Deus que têm autoridade sobre as águas, no momento da grande tribulação, eles não vão mais estar para auxiliar aqueles que hão de herdar a salvação, até porque os que hão de herdar a salvação já estarão na glória, já estarão com Cristo. Então os anjos vão fazer o quê? Anjos das águas serão aqueles que derramarão a ira de Deus sobre as fontes das águas, sobre os rios e sobre os mares. Amém? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Que Deus possa guardar a cada um dos irmãos. E esta é a palavra de hoje. Sexta-feira estaremos aqui de volta com mais um Almoçando a Palavra. Soberano Deus e eterno Pai, Pai querido, amado, bendito, santo, poderoso. Abençoa cada irmão, a cada irmã. Cubra-nos com teu sangue. Ajuda-nos, abençoa-nos, guarda-nos e livra-nos de todo mal. É o que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe e até sexta, se Deus quiser.